Amigo, minha amiga, operadores da segurança pública e sistema de justiça criminal do Brasil, também operador do direito, sociedade civil que sempre acompanha e prestigia o nosso trabalho. E já aproveitar aqui para agradecer o seu engajamento, a sua interação, o nosso canal, a nossa comunidade está crescendo a cada dia e eu devo esse agradecimento a cada um de vocês por apoiarem o nosso trabalho. Pois bem, pessoal, eu quero fazer um comentário, algumas ponderações a respeito da recente decisão do STF, mais especificamente o ministro Edson Fachin, na ação direta de inconstitucionalidade, ADI 6119, sobre a questão das armas no país. Então essa ADIM, ela revogou alguns dispositivos, curiosamente, de alguns decretos que já haviam sido revogados. Nós vamos falar um pouco sobre elas, implicações que temos a partir delas e quais são os caminhos que nós temos para resolver essa questão do armamento, que é complexa, que é polêmica e que é enviesada por muitas questões ideológicas, pessoal. Então, pois bem, recentemente, gente, o STF, especificamente o ministro Edson Fachin, de uma decisão monocrática que depende dele, mas há de referendo, ou seja, a ser referendada pelo plenário, pelo colegiado da Suprema Corte Nacional, decidiu numa ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo partido PSB sobre alguns dispositivos do decreto sobre armamento, que regulamenta 10.806, que é o Estatuto do Desarmamento no país, e para trazer uma interpretação à luz da Constituição sobre o caput lá do artigo 4º da 10.806, que fala como um dos principais critérios para aquisição de arma de fogo no país, a questão da comprovação da efetiva necessidade. Então o que está em jogo praticamente é a definição, a hermenêutica jurídica, o que é essa efetiva necessidade. Ao mesmo tempo que pede para que o STF se posicione sobre os decretos, sobre essa hermenêutica, também propõe, né, uma demarcação conceitual para entender e compreender o que significaria, o que seria essa efetiva necessidade para autorizar a compra e aquisição de armas no país. Inclusive a sugestão é que essa efetiva necessidade seja em razão profissional e pessoal. Pois bem, pessoal, eu vou fazer uma contextualização, irei apresentar para vocês quais são os caminhos para a gente resolver definitivamente essa disputa, essa briga para a questão do armamento no país e também fazer algumas críticas, que é o nosso papel aqui. Trazer informações qualificadas para vocês que prestigiam esse trabalho. Sabe que nesse canal aqui vocês não são tão somente apenas informados. Vocês aqui têm informações de qualidade. Então, primeiramente, alguém poderia falar, Zé, por que o STF vai se meter num decreto que é de competência do governo federal, do presidente da República? Ou seja, o decreto é um instrumento, né, que faz parte da gestão do chefe do Poder Executivo Federal, no caso aqui. Mas os governadores e prefeitos também têm essa prerrogativa. Por que o STF vai se meter numa questão que é de competência do chefe do Poder Executivo, Zé? Você poderia fazer essa pergunta. E aí eu quero fazer a primeira ponderação para que você entenda como que funciona o nosso arcabouço jurídico nacional, para daí saber onde cada ação tem o seu cabimento e tem seu desdobramento. Por exemplo, a Constituição Federal, que ela é a base, né, de todo o edifício jurídico nacional, a lei maior, a Carta Magna, Constituição Nacional, ela, quando vai ser alterada, ela só pode ser alterada, a Constituição Federal, por meio de uma emenda constitucional. E ela só pode ser regulamentada por meio de lei infraconstitucional, são as normas infraconstitucionais. Por exemplo, o artigo 144. Você lá tem algumas alterações, que é o artigo da Constituição Federal, que fala da segurança pública. Você tem lá, houve uma alteração por meio de emenda constitucional que trouxe os agentes de trânsito, a segurança viária para o artigo 144.
Também houve uma outra emenda constitucional que trouxe para o 144 a polícia penal, que não existia. E do ponto de vista de regulamentação, houve, né, a Lei 13.022, que regulamentou o parágrafo 8º do artigo 144. Se você entrar, por exemplo, lá no Google agora, baixa a Constituição Federal, vai estar lá, vide, né, Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, regulamentando o parágrafo 8º do artigo 144. Também o parágrafo 7º do artigo 144, obviamente, foi regulamentado por meio de uma outra norma infraconstitucional, que foi a Lei Federal 13.675/2018, que criou o Sistema Único de Segurança Pública. Também lá, se você entra no Google, na Constituição, baixa a Constituição, vai ter lá um link, artigo 144, parágrafo 7º, a leitura, vide um link para a lei que regulamentou. Ou seja, uma emenda constitucional, ele altera o texto da Constituição. Quando você vai para uma norma regulamentadora, uma infraconstitucional, ela faz um link direto. Quando se fala em lei, norma infraconstitucional, por exemplo, a 10.826, que é um Estatuto do Desarmamento, a lei, ela é alterada por uma outra lei da mesma hierarquia ou do mesmo nível, ou seja, de uma norma infraconstitucional. Então, se você pegar a lei 10.826, tem diversas alterações. E em cada alteração no texto da lei, ela se remete a uma outra lei que alterou o texto da lei. Ou seja, a Constituição é alterada por uma emenda constitucional. Uma lei infraconstitucional, ela é alterada por uma outra lei infraconstitucional. E naqueles dispositivos que exigem um decreto, uma norma regulamentadora, ele vai remeter vide decreto que regulamentou. E o decreto, se você pegar, por exemplo, você pega o decreto 5.123/2004, que regulamentou a 10.806 de 2003. O decreto foi alterado, foi revogado. Mas se você pegar nos decretos sucessivos, cada decreto ele é alterado por um outro decreto, entendeu? Então o governo lança um decreto que altera, seja acrescentando ou revogando o dispositivo de um próprio decreto. Esse exercício aqui didático, pedagógico, é para que vocês entendam que a Constituição Federal ela é alterada por meio de uma emenda constitucional, uma lei infraconstitucional ela é alterada por meio de uma outra lei que pode revogar ou alterar parte do seu dispositivo, e um decreto é alterado por um outro decreto. E o que acontece? Nós temos no país, infelizmente, uma dificuldade enorme de pautar de maneira qualificada a questão do armamento. Porque antes de 2019, você tinha o decreto 5.123, outros decretos em vigor da 10.806, você tinha o Congresso Nacional lá com o PL, vocês vão lembrar, eu fiz diversos trabalhos sobre esse PL, PL 3722, lá com o saudoso relator Laudívio Carvalho, era o deputado Peninha, se não me engano, a autoria desse PL, que revogava o Estatuto do Desarmamento, a 10.806, e criava o Estatuto das Armas, o PL 3722. Em 2019, você perceba que o governo Jair Bolsonaro, ele apresenta um substitutivo para esse PL e cria o PL 3723, um número a mais. Era 3722, criou 3723, trazendo diversas modificações, né, no Estatuto do Desarmamento, na Lei Federal 10.806. Pessoal, para entender, o governo federal, desde o começo, teve uma dificuldade gigante do ponto de vista técnico e do ponto de vista de qualificação para pautar e resolver a questão das armas. Trocas sucessivas no Ministério da Justiça. No decreto, você tem dificuldades hoje para entender quais são os decretos sobre armamento que estão em vigor no país, porque foram uma sequência, uma série de decretos. Decretos que revogavam os próprios decretos do próprio governo federal, para que vocês entendam a dificuldade que o governo Jair Bolsonaro enfrentou no próprio governo, não estou nem falando com o Congresso Nacional, com o STF, do próprio governo, porque diversos decretos que iam revogando os próprios decretos que o próprio presidente anunciava, publicava, e hoje parte desses decretos estão sendo questionados no STF, já teve a revogação de alguns deles, né? E essa semana,
recentemente teve aí a DIN 6119, o ministro Edson Fachin revogando parte de outros decretos e estabelecendo uma hermenêutica jurídica sobre o artigo 4º da 10.026, que fala sobre efetiva necessidade, né, que ele deixou muito claro que tem que demonstrar por razões profissionais ou pessoais, de maneira concreta, a efetiva necessidade para uma aquisição de arma de fogo no país. Pessoal, esse cenário aqui é para que vocês entendam o que está em jogo, a dificuldade que o governo atual teve para enfrentar e superar essa demanda da questão do armamento no país, porque você envolve os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, mas também profissionais da segurança pública, sociedade civil no geral como um todo, e outros servidores públicos também que estão afetos a essa questão do armamento. Pois bem, pessoal, então o STF decidiu revogar, né, parte do decreto e apresentar uma hermenêutica jurídica para que aquele termo demonstrar como critério primeiro para aquisição de arma de fogo, demonstrar a efetiva necessidade. Essa efetiva necessidade tem que ser demonstrada concretamente, segundo a decisão do ministro Edson Fachin, por razões profissionais ou pessoais. O termo na 10.086 não tem uma definição muito clara, só fala efetiva necessidade. Inclusive, em um dos decretos do presidente Jair Bolsonaro, ele tentou retirar essa condição. Ele acrescentou outras condições. Por isso que foram questionados no STF os decretos presidenciais. Por quê? Porque retirou parte da lei que existia ou acrescentou no decreto algo que a lei não deu essa permissão para que o decreto avançasse ou inovasse em matéria legislativa. Pois bem, pessoal, o ministro Edson Fachin, ele decidiu, atendeu a demanda do PSB, mas a sua decisão, pelo fato de ser monocrática, ele deixou ad referendo, ou seja, a ser referendada pelo plenário, pela maioria dos ministros do STF, que, sem sombra de dúvida, como foi lá o outro caso, que já aconteceu em outros decretos, eu não tenho dúvida nenhuma que vai seguir a decisão do ministro Edson Fachin. Pois bem, pessoal, o que nós temos a partir daí? Por que eu acho que o governo não fez o esforço necessário para resolver a situação? Na minha opinião aqui, dessa avaliação que eu estou fazendo para vocês. Por que o governo Jair Bolsonaro não fez o esforço necessário para resolver a situação dos CACs e resolver a situação da sociedade, dos órgãos de segurança pública, que também são afetos a esse decreto? Primeiramente, por duas questões. Porque não enfrentou devidamente e com a prioridade a pauta no Congresso Nacional, porque é no Congresso Nacional que tem que resolver essas mudanças estruturais na Lei 10.806. Não é por meio de decreto, é por meio de uma mudança da legislação. Lembra que eu falei para vocês que lei muda lei? Lei revoga lei, altera lei? Decreto revoga decreto, altera decreto. Decreto regulamenta parte de lei que deixou isso como possibilidade. Então tem que ser no Congresso Nacional. E no Congresso Nacional, como eu já dei a dica para vocês aqui, nós temos o PL, o 3723, que foi aprovado na Câmara, que dá conta de diversos aspectos que vão resolver essas questões aí, principalmente dos CAC. Foi para o Senado Federal, está no Senado, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Lá é o senador Marcos Duval, que é o relator. Essa pauta está desde 2009 e não avança. O governo não tem feito esforço, como fez para aprovar diversos outros projetos mais difíceis, inclusive emendas constitucionais, e foram aprovados. Mas esse PL está engavetado na CCJ do Senado Federal e não sai de lá. E resolveria tudo isso. E para nós, operadores da segurança pública, existe o PL 6438, que inclusive o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, é o relator na Comissão de Relações Exteriores. Está lá arquivado, não arquivado, está lá parado. Alguém está sentando em cima desse PL. Consegue resolver as questões dos operadores de segurança pública definitivamente.
E para nós, os guardas municipais, também. Mas o que? Não houve prioridade na agenda do governo em enfrentar esse tema no Congresso Nacional, criar, já tem uma base ampla na Câmara, criar, mobilizar essa base para aprovar tanto o 6438 na Câmara, como o 3723 do Senado Federal e resolver definitivamente a situação e tirar esse litígio do STF, porque, ora, dá um direito para os CACs, ora, tira o direito e fica uma insegurança geral, pessoal. A gente precisa pautar com seriedade, celeridade e resolver essa situação das armas no país. É um tema complexo, polêmico, porém nós não podemos fugir do debate e deliberar para o bem do país, da segurança pública e daqueles que querem adquirir e até portar a sua arma de fogo pela questão da violência que vive no país ou por questão de esporte mesmo, de ser um atirador profissional ou quer frequentar algum clube de tiro, ou seja, o direito do povo. Então precisa resolver. Então, pessoal, esse vídeo é para explicar um pouco sobre a situação. Qualquer novidade, quando for pautado no pleno da Suprema Corte Nacional, estarei informando para vocês também, tá bom? Forte abraço, muito obrigado aqui por acompanhar nosso trabalho. Compartilhe e se inscreva, né? Dê o seu like aí e chame outros seus amigos para fazerem parte da nossa comunidade que está crescendo a cada dia. Forte abraço.